Olá, tudo bem com você? Vamos continuar a segunda parte aqui da nossa aula e sobre a doutrina dos anjos. E você poderá depois assistir a outra aula, se você não assistiu, que está no vídeo passado. Continuando, então, os anjos foram criados, seres angelicais, eles foram criados por Deus. E a Bíblia fala que eles, no céu, né, eles não se casam, não se dão em casamento. E eles também têm que pedir a permissão, né, de Deus para muitas coisas, inclusive os anjos maus que nós estamos falando. Quando você lê, por exemplo, o livro de Jó, você vai entender que Jó tem toda aquela série de situação onde que ele sofre muito. Mas diante de Deus, o anjo do mal, né, Lúcifer, ele chega diante de Deus e ele fala e diz assim para Deus: olha, se você está vendo lá o seu servo Jó, se você tocasse nele, se você fizesse isso, na verdade, ou se eu fizesse. Então, o texto diz que o anjo se apresenta, né, Lúcifer, diante de Deus. Ele tem autorização para se apresentar diante de Deus, na reunião de Deus. Então nós vemos, por exemplo, que é uma série de situações que se criam, né, dos anjos. Então foram criados, por exemplo, anjos com olhos loiros, com cabelos loiros e muitas vezes com cabelos enrolados. Esses são os anjos. A verdade. E por outro lado, os anjos maus, né? Eles têm chifres, eles têm rabo, né? Eles têm dentes, os olhos são vermelhos. Então, assim, há uma figura feita de anjos, isso tudo na questão cultural. Então a cultura, né? Ela, principalmente aqueles que no século II, século III, os pintores, eles acabaram pintando, né? Ou pintando esses anjos conforme eles achavam que poderiam, a cultura daquela época, mostrar. Mas os anjos, na verdade, eles são seres celestiais. E esses seres, eles podem até se apresentar, como diz a Bíblia, o Satanás pode se apresentar como um anjo de luz. E eles podem se apresentar como aquele anjo foi lá brigar com Jacó, e que é a figura própria, né, desse anjo, como se fosse até a própria figura de Jesus. E também lá quando esse anjo apresenta a Abraão, depois também se apresenta aos pais de Sansão, então como uma figura humana. Mas todas essas coisas que se colocam, né, que tem chifre, que tem os olhos vermelhos, tudo isso é uma maneira que inventou para falar sobre a maldade, ou a bondade, o jeito. Mas na verdade os anjos, eles podem se apresentar, por exemplo, um anjo pode se apresentar como um anjo japonês, chinês, não é? Conforme ele está lá no país que ele está. Então, se ele fosse apresentar, ele se apresentaria, por exemplo, se Jesus tivesse nascido na China, né? O anjo se apresentaria como um chinês, com os olhos rasgadinhos, como lá Israel se apresentou como pessoas parecidas com israelitas. Por quê? Mesmo que a face brilhe, aquela coisa toda. Então são figuras que foram criadas aí nos anjos, né? E nessa situação. E quando você abre também lá no livro de Efésios, Paulo diz assim: porque nós não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então nós vemos aqui nesse texto de Efésios capítulo 12, nós vemos, olha, principados, potestades, o príncipe das trevas desses séculos e hostes espirituais. Nós temos pelo menos aqui 4 entidades malignas
que permeiam a humanidade. Então, a partir do momento que o Satanás ele pecou, o seu pecado é interno. Ele tem emoção, não é? Ele quer ser igual a Deus, ele tem orgulho, ele tem a soberba, e ele então arrasta um grupo também. Mas quando chega na terra, o pecado da origem do homem é externa. Então Satanás ele já está em pecado e ele então leva o homem a pecar. E lá, antes do paraíso, na criação, esse pecado, né, deles é interno. Mas nós temos aí então esses 4 tipos, né, de potestades, demônios, principados, dos quais estão vivendo nesse tempo presente. E quando você também. O diabo não é onisciente, nem seus anjos também não são onipresentes. Isso são atributos únicos e eternos de Deus. Mas ele tem os seus emissários, por exemplo. O diabo, ele não está aqui talvez, né? Porque ele está no seu trono, nessa aula que nós estamos conversando aqui. Mas os seus emissários estão aqui. Eles estão aqui e eles podem ouvir você, eles podem entender você, e eles podem levar, né, a sua maneira de agir para o seu chefe, vamos dizer assim. Então o diabo não pode ler o seu pensamento, nem o seu coração, mas aquilo que sai da sua boca, ou aquilo que você vê, aquilo que você analisa, ele pode ver. Então o Satanás ele é um anjo de luz, que ele tem poder também. E o diabo, ele usa aqui, né? Então, mas aí Paulo diz: tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau, havendo isso tudo, vocês possam ficar firmes. Então, Satanás e seus anjos têm uma natureza moral, porque eles foram criados por Deus, eles são inteligentes, eles também têm oportunidades, né, de pensar, de agir, mas eles deixaram, o grupo satânico deixou o seu estado original. Então, nessa condição de eles terem deixado o seu estado original, eles pecaram e foram destituídos, né, dessa presença augusta de Deus. Mas temos os anjos bons também, que a Bíblia diz que lá em Isaías capítulo 6, 2, verso 3, eles adoram o Senhor. Então nós temos também a referência dos serafins, dos querubins e dos arcanjos, que são também anjos que estão diante do Senhor. Alguns anjos são mandados para nos guardar, né? A Bíblia fala os anjos do Senhor. Não é um anjo específico, mas os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem. Então, pensando que enquanto nós temos um lado dos anjos que são bons, nós temos o lado dos anjos que são rebeldes. E como nós vemos aqui, né, falamos de Efésios, nós temos várias categorias, né, de potestades do ar. E esses espíritos são chamados às vezes de espíritos enganadores e acabam fazendo com que o homem seja enganado. Satanás esse é um anjo também que já foi criado em Ezequiel 28, de 11 a 19, e a Bíblia chama ele quase um anjo perfeito. Mas ele, nessa perfeição que ele tinha, ele se ensoberbeceu pela sua posição elevada, e assim ele acabou renunciando, né, tudo aquilo que Deus tinha para ele, e ele acabou sendo expulso do céu. Perdeu então essa oportunidade de servir a Deus. Isso acontece. Talvez o bem e o mal, essa dualidade vai existir e sempre existirá, né, até o fim. Mas Satanás é chamado de astucioso, de poderoso e de enganoso, né? Você tem na sua tela, esses textos estão referentes aí. Também Satanás é chamado de o príncipe da potestade do ar, o príncipe deste mundo
e o Deus deste século. Então, infelizmente, né, nós temos no nosso planeta Terra, nós temos aí essas entidades que estão vivendo, né, aqui juntamente conosco, que são seres realmente inteligentes, capazes, e eles estão aí. Agora, nós temos uma proteção, né, uma proteção espiritual que todo homem e mulher que tenha Jesus Cristo como Senhor e Salvador, nós temos essa proteção. É chamada de proteção, o escudo de Deus, é o Espírito Santo que habita em nós. Então não se cabe dois tipos, né, de ser o Espírito dentro de um lugar só. Então aquele que tem o Espírito Santo, ele não, de forma alguma, né, ele vai ter o diabo ou os seus anjos. Satanás, ele é astucioso, ele também pode pegar pessoas, né? Pode possuir pessoas e quando Jesus, uma passagem bem interessante, quando Jesus se apresenta diante de um homem, ele tem um espírito maligno e esse espírito então arrasta ele em correntes, ele vive em sepulcros e ele tem uma entidade, na verdade, uma legião. Uma legião é uma legião romana, né? Que tinha lá a legião dos seus soldados, muitos demônios. E Jesus então pergunta, qual é aí, quem é você? Você, eu sou uma legião. Então ele pede para ser lançada essa legião nos porcos que alguém estava apacentando, e esses porcos são todos lançados ali no precipício, no mar. Então essa é uma passagem incógnita, né? Mas o que ela nos mostra é que esses demônios, eles puderam entrar dentro desses animais, e esses animais ficaram desgovernados, com a permissão, logicamente, de Jesus, né? Então a gente supostamente pode pensar que esses demônios, então, pode entrar num animal, pode fazer com que um animal possa até sair da sua figura comum, né? Eles podem entrar em homens, quando os homens dão brecha para eles, e se chama isso possessão demoníaca. Mas a palavra possessão é diferente de opressão, porque a possessão é o estado onde a pessoa deixa-se levar pelo demônio, ela recebe uma entidade, e essa entidade toma conta da sua mente, e ela fica então possuída. Mas a opressão é diferente. A opressão, Satanás, ele não entra na vida da pessoa humana, né? Mas ele oprime o seu cérebro, oprime o seu coração, as suas emoções. Então, nessa opressão satânica, as pessoas elas ficam, às vezes, desgovernadas, elas ficam doentes. E, além de tudo, o diabo também pode colocar um espírito de doença nas pessoas. Aquilo que Jesus expulsou muitas vezes. Então, o diabo está aí. Mas nós temos, por outro lado, essa relação íntima com Jesus, dos qual está sempre nos defendendo. Satanás também, mas Satanás também, não é? Ele está na mão de Deus e Deus pode realmente fazer dele o que, aliás, já o fez, né? Ele quis. As obras de Satanás, você pode ver aí nesse quadro, que originou o pecado. Ele causa sofrimentos, causa morte, atrai o mal, ilude os homens, inspira pensamentos, propósitos iníquos, aposta dos homens, como eu acabei de dizer, né? Cega as mentes, dissipa a verdade, produz obreiros da iniquidade, pessoas que poderiam ser pregadores, né, da palavra de Deus, mas vão para o outro lado, opõe-se aos servos de Deus, acusa os crentes, a Bíblia diz que acusa lá noite e dia, né? E dará poder final ao anticristo, que será um tempo de perseguição e grande aqui na terra. Então, mas qual o destino, né, de Satanás? Futuro de Satanás: será aprisionado, levado no abismo, será lançado no fogo ou no lago de fogo. Será esse seu destino final. A Bíblia diz que ele será
preso, depois será solto em 1000 anos, e ele vai atormentar a terra, mas isso já é um outro assunto, né, que vamos conversar nas próximas aulas e nas próximas semanas. Então, resumindo, Satanás e seus anjos, e tanto os bons como os maus, foram todos criados por Deus para o louvor e a glória de Deus. Mas em determinado momento, Satanás ele se rebela contra Deus, porque ele é um anjo, um dos principais do céu, e ele, com a sua soberba, né, ele se levanta a Deus, mas levanta aí 1/3 do céu. Deus os expulsa com toda a sua comitiva do céu, e eles então passam a viver nas regiões celestes, onde eles têm toda uma equipe, um poderio militar, que eles estão constantemente guerreando com aqueles que são os anjos que Deus mandou para cuidar de nós. Os anjos bons são os mensageiros, são seres também que Deus criou, não comem, né, não casam, não têm sexo, mas são seres que estão aqui nos protegendo, trazendo a mensagem, fazem parte dos cultos da igreja, eles estão presentes nos cultos, levando as mensagens, estando com o Senhor também, não é? E além de tudo, eles também, Deus tem um exército celestial. Os querubins, os serafins, o Miguel e Gabriel, que são anjos de guerra, também anjos que lutam. E Daniel, nós vemos lá que ele foi mandado, um desses anjos, para lutar contra Satanás. Então são seres que estamos convivendo com eles, mas no final desse mundo, né, no final dessa etapa, eles serão aniquilados ou jogados para um lago de fogo, né? E estarão ali separados eternamente de Deus e dos propósitos de Deus. Então que Deus possa nos abençoar, mas quando você pensar, eu tenho medo de um anjo desse, do mal, você lembra que você pode ter o Espírito Santo de Deus, é só invocar o nome do Senhor e pedir que o Senhor vai te livrar. Os anjos do mal, eles estão sucumbidos à palavra de Cristo. Então qualquer um de nós que estamos na presença de Deus, né, podemos invocar o nome do Senhor, através do nome de Jesus, do poderio militar de Jesus, podemos vencê-los. Essa é a única forma de vencê-los. A outra é não dar nenhuma brecha na sua mente, no seu coração. Então a Bíblia diz que quando você peca, e se você não se arrepender, Satanás vem e ele coloca ali, né, naquela brecha, uma oportunidade de fazer você ser derrotado na sua vida. Mas nós temos esse Deus que pode nos dar a vitória em todas e qualquer situações. Você poderá até ser perseguido, acusado, porque a Bíblia diz que Satanás é o acusador, né, dos crentes. Mas lembra-se que você tem um advogado chamado Jesus Cristo, que intercede por você, cuida de você, e ele é o seu advogado, o seu protetor, com a sua comitiva celestial, para nos garantir a passagem para o céu e muito mais, não é? A vida boa com ele aqui na terra, nos protegendo de todo mal. Porque os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem. Deus te abençoe. Semana que vem estaremos falando de um outro assunto. E se você tiver alguma dúvida, não é, poderá entrar em contato conosco através do WhatsApp, do e-mail, que sempre deve estar aparecendo aí. Que seja assim uma grande oportunidade para você. Se você quiser passar para os amigos também, Deus te abençoe em nome de Jesus.